Programa A Voz do Apodi. Aqui você tem voz e vez. Boa noite, nossos queridos ouvintes que já aumentaram o volume do seu rádio e já ligaram no programa Voz do Apodi, Rádio Cidade 87,9. Mais uma quinta-feira aqui no programa Voz do Apodi. Trazendo discussão, trazendo notícias, trazendo informações para a nossa cidade e temas voltados, seja para a agricultura, seja para a área animal, seja para educação e entre outros temas aqui no programa Voz do Apodi. Você pode estar nos acompanhando pelo perfil Polastri Diógenes, pelo perfil da Rádio 87,9 e também pelo Facebook Roberlan Lígia, né? Roberlan Lígia Marinho estará também transmitindo. Um abraço aí para Leomar Carvalho. Agradecemos aí pela sua audiência. Felipe Peixoto já está aí nos acompanhando e escuta todos os dias o Leomar Carvalho. Um abraço aí para você, Felipe, professor do IFRN. Né? Israel Cabral já está nos acompanhando pelo perfil aqui do Polastri hoje. Então, meus amigos, né? Tornando-se um pouco repetitivo, Roberlan, né? Hoje nós tivemos, na semana passada falamos da questão da leishmaniose, do calazar aqui no programa, né, Roberlan? E observamos uma série, um intenso comprometimento ou uma série de reportagens em Mossoró, né, sobre essa questão da leishmaniose, ok? Essa semana vimos, né, uma matéria do CRMV-RN, ao qual levou uma série de tratativas ou uma série de solicitações junto ao secretário de saúde do município para estar buscando a reabertura do Centro de Controle de Zoonoses de Mossoró, onde buscará parcerias, onde buscará movimentos, buscará parcerias com clínicas veterinárias para estar atuando com essa doença que tem trago sérios problemas à cidade de Mossoró, e não só à cidade de Mossoró, mas também a toda a região oeste, ao todo o Rio Grande do Norte e a todo o Brasil, né? E ainda partindo desse movimento, seguindo uma linha contrária, Roberlan, por incrível que pareça, é onde eu digo às vezes que existe um descomprometimento, o nome é esse mesmo, uma falta de compromisso com a ideia de saúde pública, né? Hoje está se fazendo mais o paliativo, está se fazendo mais o curativo do que mesmo o preventivo, né? Realmente a ideia de fazer a prevenção, né? E aí o que acontece com isso? O que leva? Seguindo a linha contrária, tendo que reabrir um centro de zoonoses, tendo de contratar um médico veterinário para estar começando a atuar nessa área de controle de zoonoses, que foi o que foi acordado lá em Mossoró, a prefeita de Mossoró acaba vetando um projeto de compra ou de aquisição de um castramóvel para a cidade de Mossoró. Então é como se fosse uma linha contrária, né? Uma linha contrária, né, ao problema que está acontecendo em Mossoró. E continuando nessa série de reportagens aí, um abraço aí para Felipe Peixoto, né? Olha o que ele nos diz aqui, ó. Polastri, a cidade tem que resolver o problema do abatedouro e transporte da carne no nosso município, né? Verdade, Felipe, né? Vamos aí para mais uma gestão. Quando eu falo de gestão, é todas realmente, né? Que tem deixado de lado essa questão da carne, do transporte da carne, e tem deixado de lado, Felipe, um abraço para você também, um abraço para Mandia Silva, tá ouvindo aí, tá acompanhando o nosso programa, né? E pede para mandar um alô para ela e para toda a sua família. Tá alto não, aqui o volume, né? Verdade, Felipe. E uma coisa que está indo para mais uma gestão.
a ideia do serviço de inspeção municipal, que até, Felipe, eu estou preparando uma série de projetos ou uma série de temas, Roberlan, em cima dessa questão do serviço de inspeção municipal, do seu papel e de como deve ser trabalhada a ideia do serviço de inspeção municipal. Porque nós vamos aí fechando aí o 4º ano, né, de gestão, mais uma que, em teoria, foi deixado de lado esse problema crônico, essa questão do serviço de inspeção municipal, e vamos levar mais alguns anos até termos a carne e o abatedor de qualidade, Felipe, né? Então, continuando na ideia lá do leishmaniose em Mossoró, e aí o vereador, acho que Otoniel ou Ozaniel, né, ele tratou de um caso preocupante, né? 48 casos em humanos em Mossoró de 2014 para 2019. Ou seja, de 2014 para 2019, o Calazar em Mossoró já afetou 48 pessoas, com 2 óbitos, Roberlan. Né? Então, ele apresentou isso lá na Câmara dos Vereadores, mostrou essa realidade, né? E, com isso, vê que a prefeitura ela segue um caminho contrário ao vetar o projeto do castramóvel, né? Da castração dos animais. E aí não vê como uma possibilidade de controle populacional, e isso, claro, né, esse descomprometimento vai rebater, claro, em quem? No povo. Claro que vai realmente sobrar para o povo, né? Então, você chega a essa conclusão desse descomprometimento e acaba tendo essa falta de interesse, porque não é questão da causa animal, meus amigos. Não é a ideia de não vou deixar de cuidar de uma pessoa para cuidar do animal. Não, nós não estamos falando dessa forma. Nós não estamos falando que claro que deve-se ter esse cuidado, com certeza, isso é óbvio. Mas nós estamos falando de saúde pública, de doenças zoonóticas, de doenças que podem ser transmitidas do animal para o ser humano. E calazar é uma delas, esporotricose é uma delas, leptospirose é uma delas, raiva é uma delas, giardia é uma delas, brucelose é uma delas, tuberculose é uma delas. Todas essas doenças que eu falei aqui, elas são sim transmitidas do animal para o ser humano. E, infelizmente, chega em mais um problema crônico, Felipe, né? Como você falou aqui, a questão do lixão apudiense, que vai ser aquela questão da proliferação de matéria orgânica, acúmulo de matéria orgânica, consequentemente, aumento dessas doenças. Então, normalmente trazemos pontos positivos de outras prefeituras, Roberlan, como trazemos muitas vezes pontos positivos de outras prefeituras, mas hoje Mossoró ela traz um ponto negativo, pois segue-se então uma linha contrária, né? Uma linha contrária à ideia de controle populacional, de controle dos animais errantes, ou seja, dos animais abandonados, da questão de rua em si, e consequentemente vai com certeza, vai bater e vai rebater na população, que é quem mais sofre com esse descomprometimento, com essa questão de não ver essa causa, não é a causa animal, mas é a ideia da saúde única. É a ideia do trabalho feito e voltado para a saúde única. Uma saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. Então, minhas breves palavras iniciais, né? Quero deixar aqui aberto o telefone no 33 33 31 70 79 ou 99963 5691. Você pode estar ligando aqui para os números da rádio ou falando com a gente aqui nos perfis ao qual está sendo transmitido o nosso programa. E eu vou passar para o meu amigo Roberlan, que está trazendo o seu boa noite nesta noite de quinta-feira. Bem, inicialmente é isso mesmo, né, Polacho? Dá o nosso boa noite a todos os rádio ouvintes
né, seja através da 87.9, seja através do site cidadefmapodi.com.br, seja através do aplicativo Radiosnet, seja através também das nossas redes sociais, neste momento sendo transmitido pelo Instagram, uma transmissão simultânea nos perfis do Polache Diógenes e da Cidade FM, seja através do Facebook, através de uma postagem no meu perfil, Roberlano Lígia Marinho, e também nós estamos sempre, após essas transmissões, estamos agora também disponibilizando no YouTube, lá no Roberlano Queiroz, tem lá o professor Roberlano, nós também estamos divulgando, né, a gente está gravando e está colocando no YouTube. Fora isso, a gente ainda tem, né, até a gravação do rádio, e ainda temos alguns nobres ouvintes que ainda gravam o programa, né, a gente fica muito feliz. Super fãs, né, que gravam o programa, até, quer dizer, backup em cima de backup, né, porque se qualquer coisa for necessária, a gente vai e pede também, né, uma cópia ao pessoal. Então é isso aí, a gente quer agradecer, né, depois dessa essa brilhante introdução, né, falando de uma questão, né, que apesar de não ser, né, inicialmente direcionado do nosso município, mas tem toda a relação, um tema que há muito tempo você vem batendo nessa tecla, né, de forma técnica, de forma responsável, e é bom, claro, que nós tenhamos a devida atenção para isso. 18h21, deste 13/2/2020, né, aqui na apresentação conjunta aqui do professor Roberlano. Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Mariton, da Êxitos Contabilidade, né, uma empresa aí com anos de tradição, profissionais renomados, né, com a ampla estrutura. Em breve, inclusive, ele estará aí em novo endereço, né, no edifício Lagoa Center, e fica ali na rua João Nogueira, com a Governador de Serra Rosado, minhas origens. Aí eu já chegando na rua Governador de Serra Rosado, já mando um alôzinho para minha mãe, Maria Alice. Pronto, mamãe, Maria Alice já tá bom tamanho, né? Onde funciona a loja certa, né? Em breve vai estar ali, né? Você entra em contato com eles pelo 33 28 28, DDD 84. Pode também entrar em contato através do WhatsApp pelo 996 21 7704. Recomendo, né? Durante muito tempo utilizei os serviços do nosso amigo Marto, e sempre quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma questão nessa área técnica contábil, vou lá, entro em contato com o Marto, com sua equipe, dou um abraço aí para o meu amigo Solano, o grande prezado Solano, rapaz altamente competente, assim como os demais que trabalham com ele, né? Também um abraço para a esposa do Marto, a Sueli, né, que é cabeleireira, trabalha aí com cortes, mechas, escova progressiva, coloração, também vendas de cosméticos, produtos para o salão, lá olha só essa rua que eu tanto adoro, Rua Governador de Serra Rosado, 182, primeiro andar, lá fica ali no primeiro andar do comércio do Cizinho, comércio conhecido, ali quase em frente à Dona Maria Alice Gama de Queiroz, minha mãe, né? E você entra em contato com ela, com Sueli, pelo WhatsApp, pelo 991 45 79 92. E a gente agradece também a todos os demais ouvintes, e a gente até quer até se desculpar, muitas vezes não é possível citar o nome das pessoas, todos, e a gente geralmente cita mais o pessoal que está interagindo conosco na internet, porque a gente já está vendo, né, apesar de que muitas pessoas, muitos professores, estivemos aí participando da Semana Pedagógica, muitos professores dizem que acompanham tanto esse programa, quanto também o programa Alô Educação. Então a gente agradece de coração a audiência de todos e sempre pedindo desculpas por não ser possível nominar todos, e já devolvo aqui para o meu amigo Polache. Grande Roberlano, isso mesmo, Roberlano, né? Um abraço aí para o grande Pedro Bandeira, que deve essa visita ao nosso programa, né? Era para estar presente na questão do Enem lá, mas vai estar presente nas próximas, né? Certo? Está nos avisando aqui que fica dando um defeito no áudio. Está cortando, Pedro?
Ou é o eco, então, talvez. Muito provável a questão do eco, talvez. Obrigado, Pedro. Vamos tentar corrigir aqui. Tá devendo aí essa visita para a gente aqui no programa Voz da Pudi. Quem sabe falar um pouco sobre física, realmente, né? Pois é, Robelão. Então, aí, depois da sua grande apresentação aí, né? Apresentou aí nosso amigo Marton, Sueli, né? Um abraço a todos, entendeu? E Pedro Bandeira nos trata aqui devido às duas transmissões, né? Deve ficar um pouco do eco. Vamos tentar corrigir isso futuramente. E qualquer coisa, grande Pedro Bandeira, tá lá também no Facebook, né? Tá também no site do Cidade FM. Temos também a transmissão através do aplicativo Rádios Net. A gente tá vendo isso. Programa ao vivo é assim mesmo. A gente vai tentando, né, consertar, mas tem esses outros canais alternativos. E aqui no Facebook eu mando um abraço aí, né, para o pessoal que já está nos acompanhando. Giovanni Soares, esse grande lutador, né, dos agentes de endemia, sempre lá. Ele eu comparo o Giovanni muitas vezes com o papel que eu faço com a categoria dos professores. Nós somos quase o João Batista, que clama só no deserto. Muitas pessoas ficam aí na sombra, não sei se é porque não querem se expor, ou porque muitas vezes ficam ao lado do poder, né, e ficam lá, apesar de que, quando a gente conquista algo, né, alguma luta, vai todo mundo, vai quem lutou, vai quem não lutou. Infelizmente, nessas questões, até quem não semeia, colhe. Mas fazer o quê? Então, mando um abraço também para o meu amigo João Balbino, lá da região da Areia, o seu filho Madison. A gente espera, meu amigo João Balbino, eu quero inclusive mandar um abraço para ele. Nesse momento também o meu amigo Denílio Denis, né, um jovem que está sempre... Eu fiz o convite a ele várias vezes para participar aqui do programa também, o Denílio, né, tá, e estendo novamente. Mas falando aqui do meu amigo João Balbino, eu quero parabenizar, porque no ano anterior, no caso 2018, mesmo com falta de apoio, falta de condições, nós, pela primeira vez, voluntariamente colocamos equipes lá do EMIAT, da Escola Municipal Isabel Aurélia Torres, nos Gernes. Né? Mesmo sem condições, o ginásio ainda estamos esperando, não tínhamos equipamentos, bolas, entre outras coisas, mas mesmo assim eu encampei essa questão e conseguimos ainda fazer justiça, nós conseguimos o ônibus para um dia levar os alunos, ou melhor, trazer aqui para o ginásio daqui, ou muitas vezes a quadra da escola Lindaura Silva. Né? Muitas vezes nós trazíamos para aqui, né? Mas não tínhamos realmente uma estrutura adequada, e mesmo assim teve alguns pais, inclusive João Balbino era um, que sempre estava lá apoiando seu filho, Matos, goleirão, paredão, né? Mas infelizmente o time não foi tão competitivo, porque na verdade nós não tínhamos, né, como fazer o treinamento, e o ano passado foi pior, né, que eu vi que realmente não teria essas condições. Então, o ano passado nós não tivemos atividade esportiva nesse sentido. Vamos torcer, amigo João Balbino, que este ano, né, a previsão do ginásio era para ter terminado o ano passado, mas vamos torcer para que este ano volte, e eu sei que a gente, se Deus quiser, vamos colocar que os meninos, Polache, têm uma vontade imensa de participar. Inclusive, interagindo aqui com o nosso amigo João Balbino, ele está dizendo que foi verdade, via no programa anterior, né, é bom que as pessoas vejam isso, o nosso amigo Jackson elogiou bastante os jogos, né, carnavalesco, pré-carnavalesco, como queiram chamar, que já podia, para ver que a gente elogia, faz alguma sugestão também, ou crítica, mas sempre com algo nesse sentido. E eu gostaria, inclusive, na questão dos jogos carnavalescos, também reforçar a questão dos elogios, né? Eu vi lá realmente muito bem organizados, mas também ressaltar a participação da Hipernet, gente, que estava transmitindo ao vivo com a qualidade excepcional. Eu nem sempre podia, eu só fui uma vez, eu acho, lá, mas sempre estava acompanhando, campeão de audiência, né, sobre aí a batuta do grande Jairo César. Parabéns quanto a isso, né, parabéns quanto a isso. Agora, fica algumas sugestões. Primeiro,
que vamos também homenagear as pessoas que deram origem a isso. Os Jogos Carnavalescos, independente de quem esteja no poder, sempre eu gostei da organização, né? Independente se for A, B ou C. Claro que esse ano, realmente, com a questão da reforma do ginásio, com a questão da transmissão da Hipernet, acredito que foi uma das melhores. Mas não podemos esquecer quem iniciou essa saga, né? Um deles, não sei se tem mais alguém, que era o Gilberto Olinto. Eu não vou dizer nem como é o apelido dele, mas o pessoal já sabe quem é, o Gilberto Olinto, que começou, na época eram jogos pré-carnavalescos mesmo, eram as turmas de carnaval, né, que faziam. Eu até participei, me lembro que era quase com a Olimpíada, até corrida de trator nos jogos pré-carnavalescos tem. Hoje, praticamente, só é futsal, agora está colocando modalidade de basquete, algumas coisas, mas no tempo de Gilberto, mesmo sem estrutura, a gente tem que elogiar, ele fazia até corrida de trator. Todos os eventos tinham, era dama, gamão, realmente era para ser chamado de uma Olimpíada. E outra coisa que eu gostaria que voltasse, os alunos, aqui a rede pública, principalmente a municipal, só tem mesmo contato com os GERNES e agora com os JUVERNES, que são, né, de atribuições do governo do estado, e as escolas da rede municipal e também privada participam. Seria interessante que resgatassem esses jogos municipais, né, dos estudantes. Tinha também, eu me lembro que eu participei até uma vez, dos jogos, dos funcionários, que tinha lá, tinha a secretaria, fazia um time, a Câmara participava, eu ainda me lembro, houve um ou dois. Eu gostaria, como sugestão, que voltasse, porque todos, né, e eu me lembro que nessa época, né, tinha até menos instrumentos, talvez, a Pudi era referência. Eu me lembro que a Pudi tinha equipes de futsal, de futebol de campo, não precisava nem trazer jogador de fora, não. A Pudi era temida. Eu me lembro que aqui as equipes fortes aqui, tinha a Pudi, Itaú também, grandes rivais, né? Mossoró, com todo respeito, Mossoró muitas vezes vinha, e aqui era freguês da Pudi. Felipe Guerra, muito forte no futebol de campo, né? Então, que voltasse esses jogos, né, com os estudantes, né? Seria bem interessante isso. Aqui, nesse momento, o grande amigo Jackson França, falou nele, está aqui, né, já conectado no Facebook, e eu gostaria sempre de justificar, nem sempre é possível a gente vir aqui ao programa, muitas pessoas até já esboçaram algumas críticas, não veio, nós temos outras atividades, cada um de nós tem, hoje mesmo eu nem poderia estar aqui, mas vim, né? O Polache também vem do trabalho, já corre para aqui, hoje Jackson não foi possível, e o programa está disponível para quem quiser vir fazer conosco, né? Vem aqui com devido respeito, né, e debater para concordar e discordar, pode entrar ao vivo pelo telefone, né, rebater alguma coisa, pode ficar à vontade, o programa é nosso, porque o programa é a voz do Apodi, onde todos têm vez e voz. Polache Diógenes. Excelentes palavras, né, Roberlan? Você acabou de falar aí, né? Interessante. Tudo que você falou que acaba meio que trazendo um pouco do programa anterior, né? Tratávamos da questão do esporte, parabenizávamos. Um abraço aí para Jackson França, né? Com certeza fizemos uma ligação para o programa e fizemos a nossa participação no programa terça-feira e hoje conseguimos chegar aqui, né, Jackson? E bate naquele termo que nós utilizamos como a Apodi já teve, né? Interessante o quanto nós já tivemos movimentos, tivemos trabalhos em nossa cidade, e aí às vezes eu fico na dúvida em saber por que isso acaba terminando, por que isso acaba não continuando, né? Não continuando com esses projetos que sim, aí a gente vê muita solução desses problemas enfrentados por muitas famílias, principalmente as drogas, né? Principalmente as drogas, porque tudo que nosso amigo Roberlan acabou de falar nesse exato momento, aí, né? Tratando da questão Juvernes, Gernes, os jogos interclasse ou jogos intermunicipais, aí, jogos interestudantis, a própria questão do sonato, tudo que o Roberlan trouxe aí, essa nostalgia completa, agora aí, né? Não vemos
mais isso. Temos, inclusive, gincana entre escolas, então já fica a sugestão para que isso possa voltar. Eu não sei se é porque, muitas vezes, assim, uma determinada gestão tem uma ideia, elabora lá o projeto, aí, olha, ficou bacana. Aí, quando o outro assume, rapaz, eu não vou dar continuidade a esse projeto, não, porque vão lembrar da gestão anterior. Então, ou se fica, vamos mudar de nome, vamos mudar até o formato, mas isso é um grande problema, que é uma questão que você, inclusive, fala, também, a questão da continuidade. Independente de gestão, mas poderia muitas coisas ser, inclusive, transformadas em programas de Estado, programa de governo, programa mesmo contínuo, né? Polácio Diógenes. Exatamente, Roberto. É um tema que a gente tem tratado com muita repetição aqui. É essa continuidade, né? No início do programa, o abraço para o grande Felipe Peixoto, o Berg Brasil nos parabenizou aqui, Roberlan, deixou o seu parabéns, todos que nos estão nos acompanhando aqui pelo... O Berg Motos. O Berg Motos, exatamente. O grande Berg Motos era contemporâneo, eu até jogava uma bolinha com o Berg, só que o Berg é profissional, eu ia só mesmo buscar a bola. Não saia a bola, eu ia buscar pro Berg. Valeu, meu Berg. O MacLive, manda um abraço aqui pro MacLive, está nos acompanhando aqui através do Instagram. E a todos que estão aí no Facebook. Antônio Moisés, um abraço, né? Mandou um alô aqui pra gente, o Antônio Moisés. Então, a gente vê que isso acabou. Isso acabou. E aí, no início, o problema todo é a questão do lixão, né? Então, mais um problema que talvez não vá tomar o programa de hoje, que vamos deixar para outro momento, mais uma vez, mas aí entra a questão da coleta seletiva do lixo, que também a Pudi já teve. Deixa eu só aqui um complemento. Meu amigo João Balbino, lá da região da Areia, né? Mais uma vez, ele está aqui interagindo conosco, disse que amanhã começa a coberta lá no córrego. Ótimo, que boa notícia. Então, a gente já em primeira mão, obrigado aí pela informação. Polácio Diógenes. Ótima notícia, então, né? Se tinha a questão de ter que fazer o transporte até a Pudi, sabendo disso, com certeza os meninos terão mais dedicação e poderão estar se comprometendo com a ideia do esporte lá no córrego, né? Então, é o que temos tratado aqui, meus amigos, em cada um dos nossos programas. É essa ideia de continuidade de programas. Continuidade de programas que tenham deixado sua marca, tenham trago a sua contribuição, e que os governantes venham a entender a necessidade de cada um desses programas na prevenção de doenças, seja na prevenção de doenças, seja na prevenção de problemas sociais, seja na melhoria e do benefício para o povo. É essa a visão que deve ser feita dessa continuidade de programas. Quantos políticos já estão aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes reeleito e continua com a mesma estratégia? Hoje eu estive acompanhando, o que eu vou dizer agora é extraoficial, né? Que eu vou até saber dessa confirmação. Eu ainda não tenho confirmação, estou dizendo em letras garrafais, que parece que estão se querendo colocar nomes de vereadores em obras. Se eu não estou enganado, houve essa informação que eu tive. Agora, vereadores em vida, parece estranho isso, entendeu? Tem que se entender que é feito com dinheiro do povo para o povo, então não estão fazendo mais do que obrigação, a ideia desses redutos eleitorais. E aí é onde está a ideia de reeleição. Tem que se entender, meus amigos, que programas que estão trazendo os benefícios, eles devem ser perpetuados, devem ser continuados, e não acabados porque foi obra, foi ideia, ou foi de uma gestão anterior, ou daqui virá. Então, nós torcemos para que isso venha a cada dia ser eliminado de cada uma das gestões apudienses. Roberlan. Polácio Diógenes, eu quero, nesse momento, assim, trazer uma informação aqui, né? Que até, não vou dizer que é em primeira mão, mas é bem próximo, né? Eu não tenho visto ninguém divulgado isso ainda, né? Que tivemos aí uma divulgação recente, né, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que diz o seguinte, né, que a partir de 2023, o plano de saneamento básico será requisito, né, a gente está saindo um pouco dessa toalha, vamos para isso aqui, para que municípios de todo o país tenham acesso a recursos federais do Ministério do Desenvolvimento Regional
para obras e desenvolvimento regional. Então, as cidades têm até 31 de dezembro de 2022 para elaborar seus planos. Trocando em miúdos, o governo federal, né, está aí colocando uma cláusula para a questão de convênios, que para fazer os convênios, repasses de recursos federais para os municípios terão que ter o quê? Um plano de saneamento básico. E essa é excelente, né? Inclusive, eu fiz até uma postagem, um rapaz que é da prefeitura, não sei qual é o cargo, ele até disse que já está começando, iniciando aí, né, no calendário, a questão de uma capacitação, né? Então, muito bom que isso aconteça, né? Muito bom que isso aconteça, algo que a gente tem falado há muito tempo, a questão do saneamento básico, para a gente cuidar da nossa água, né? Nós temos aí aquele título, o famoso título de capital da água mineral, mas se nós não cuidarmos, então já teve, pode dizer, olha, a Apodi já teve esse título. A Apodi já foi a capital da água mineral, né? E a gente está vendo aí estados riquíssimos, cidades riquíssimas, como o Rio de Janeiro, passando aí por esse perrengue, né? Tanto financeiro, quanto também nessa questão, né, da água. Polácio Diógenes. Pois é, Robelão. A ideia da capital da água, né? E eu torço para que isso saia até 2023, porque se já é difícil, né, o acesso, né, a questão desses convênios, imagine se não tiver esse plano de saneamento feito. Então, eu torço para que o foco da próxima gestão, né, venha a ser realmente a ideia desse planejamento de saneamento básico, do lixão, da parte do Serviço de Inspeção Municipal, para que venha a trazer realmente esse benefício para toda a população. Pois o reflexo vai ser na fila dos hospitais. Com certeza, o reflexo vai ser nas filas dos hospitais. Falamos hoje de duas ou três ou quatro aqui, doenças zoonóticas. Estamos tendo agora aí o que, não vou chamar de surto, né? Todo inverno acaba acontecendo, né? A ideia da virose da mosca, né? A ideia da dita virose, que acaba cometendo, às vezes, muitas crianças, muitos idosos, que acabam indo para o hospital com vômito, com diarreia, né? Essas ditas viroses nesses períodos de inverno nos seres humanos. E isso tem a ver com essa questão do saneamento básico, essa questão da limpeza pública, a questão do abate da carne, dessa questão do Serviço de Inspeção Municipal, tem a ver com tudo isso. Toda essa questão dessa saúde pública tem a ver com isso, fazer de forma correta, de estar envolvido com essa ideia de trabalhar a ideia do saneamento básico apudiense, para não termos apenas a capital da água, mas temos a capital da água mineral mesmo, e que cuida desse bem tão precioso que muitas pessoas não têm. Souza Júnior manda o seu boa noite a todos os conterrâneos apudienses e fala: títulos e rótulos não contribuíram ou não contribuem em nada para o desenvolvimento de nossa cidade. Se faz necessário progresso para todo o município de Apodi. Meu amigo Souza Júnior, desde já um abraço, né? Já falar que recebemos aqui em teoria, em primeira mão, né? Que amanhã começa a coberta, né, Robelão? Da quadra lá da região da Areia, da quadra do Córrego. Os nossos parabéns e os nossos aplausos, com certeza. Isso é benéfico para a região, isso é benéfico para toda a região lá da Areia. Robelão. Eu tenho também aqui uma notícia em primeira mão que tem relação com isso, né? Esse aqui, eu peguei aqui de uma publicação inicial da deputada estadual Eudiane Macedo, né? Que ela fala de uma questão, né? Ela aqui está dizendo que a conquista foi do mandato dela. Eu aqui não vou tirar mérito, nem dizer que não é, ou que é o que não é. Mas é com relação, meu amigo Polácio e demais rádio ouvintes, do programa Pro Moradia Viver Melhor, né, que é um programa aí através da Caixa Econômica com os municípios. E bem interessante isso aqui, uma boa notícia, né, uma boa notícia realmente, em que aqui na relação dos municípios que seriam atendidos,
40 cidades beneficiadas, entre 40 cidades. Eu tenho uma grata satisfação, espero que se concretize, né, de que a Pudi está no meio. A Pudi, inclusive aqui ela postou um mapa, né, né, de todas as cidades beneficiadas, e a Pudi será contemplada com 20 unidades habitacionais. Eu espero que isso aconteça, eu até publiquei no meu Facebook, e dizendo o seguinte, que caso se concretize, eu estou dizendo, caso se concretize, para que isso não fique pelo meio do caminho, que aconteça com transparência, né? Que essas residências que venham para o município não utilizem critérios partidários, critérios politiqueiros, vamos dizer assim, seja bastante transparente, que receba essas unidades habitacionais quem realmente merece, e também pelo lado de quem merece tem uma responsabilidade. Que a gente sabe que muitas vezes acontece, de pessoas, eu não tenho casa, não sei o que preciso, recebem uma casa quase que imediatamente revende. E que tenha também essa cláusula. E a terra dou como sugestão de uma área que poderia ser beneficiada, a Baixa do Caíque. Eu vou ouvindo hoje também uma discussão sobre a questão lá, a discussão na Câmara Municipal sobre esse tema, né, que teriam, né, que remover, indenizar algumas pessoas lá. Essas 20 casas poderiam calhar. Da minha parte, como cidadão, eu acho que seria um destino correto começar de lá. Aqui tem 20 casas, moradias, já seria uma boa ajuda. Polácio Diógenes. Com certeza é uma boa ajuda. Eu fico meio que sem entender esse jogado de culpa no povo, né? A gente sabe que a Pudi, ele tem foi feito um crescimento sem planejamento realmente. A Pudi, ela foi uma cidade que ela cresceu sem planejamento. Os novos bairros, né, eles têm uma ideia de planejamento um pouco, né? Os bairros, eles acabam tendo a metragem, alguns claros, vamos dizer alguns claro, né? Novos, que alguns novos fugiram à regra realmente, né? Dessa questão, mas a Pudi, ela foi sem planejamento. E às vezes eu escuto um pessoal na defesa da Baixa do Caíque, por não ter feito esse investimento lá na Baixa do Caíque, Roberlan, e eu fico a me perguntar, eles dizem a seguinte coisa: construíram em local indevido, no abaixo. Eu digo, realmente, não, eu não tiro o mérito de ser um local indevido. Mas é justamente aí, não se tinha a ideia de fiscalização ou a ideia de impedir, né, essas construções, e agora o mal está feito. E a gente tem que cobrar das autoridades essa solução. Mas aí entra mais uma vez na prioridade, na ideia de prioridade. Não é prioridade. O povo, ele continua não sendo prioridade, né? A ideia continua sendo o Mossoró cidade junina, para eu não dizer carnaval. A ideia continua sendo o Mossoró, o MCJ, né? Porque hoje existe sigla para tudo, né? O MCJ, o Mossoró cidade junina. O foco é exatamente o Mossoró cidade junina. Então, sempre a culpa vai ser do povo, certo? Do povo, né? O povo, porque não tem a cultura de não jogar o lixo na rua, não tem a cultura de não abandonar o seu animal, mas isso vem lá na base, vem lá na educação, e essa mudança de cultura ela só vai acontecer lá na base. Lá na base vem na educação. Não adianta querer forçar uma mudança de cultura agora, nesse exato momento, que não irá ocorrer. Não irá ocorrer dessa forma. Existe todo um trabalho de conscientização para se poder levar em consideração, né, essa mudança de cultura realmente, né? Souza Júnior fala que dia 16 de fevereiro iremos fazer o aniversário de 1 ano de atraso da entrega da obra lá do córrego. O Poder Executivo está de parabéns pela agilidade na execução de obras. O plano diretor de nossa cidade nunca foi levado a sério pelos poderes executivo e legislativo. Hoje a omissão desses órgãos são responsabilidade dos cidadãos, né? O que eu acabei relatando aqui, né? Graças a Deus, Souza Júnior, né? Mesmo depois de 1 ano, né? O aniversário aí, mas está se concretizando, né? Existem outras problemáticas, né? A ideia de licitações, que é meio chato, realmente, a ideia das licitações, mas estará se concretizando, né? Recebemos essa notícia, então amanhã
estará começando a coberta, né? E realmente, a ideia do plano diretor, eu concordo plenamente. Nunca foi se levado a sério realmente a ideia desse plano diretor do nosso Apodi, né? Nem para um e nem para ninguém realmente foi se levado em consideração a ideia desse plano diretor. E claro, é mais fácil jogar a culpa em alguém. E se é de jogar a culpa em alguém, vamos jogar a culpa na população, realmente. Um abraço aí para o nosso amigo JB, né, da Vulco Apodi Acessórios, assistência técnica especializada. Valeu, meu amigo JB. Contatos pelo 84 991 40 6946 ou 981 30 6577. O JB também já utilizei dos seus serviços, né, posso atestar, né, além da questão da responsabilidade, da honestidade. Valeu, JB. Um abraço para você, para sua esposa, né, a professora doutora Heleneide. Valeu, um grande abraço para todos vocês, casal realmente do meu coração, valeu. E às 18 horas e 50 minutinhos, eu até iria iniciar com isso, mas pode ser agora. As pessoas, né, têm um hábito, felizmente, Polacho, nós escolhemos ao caminho mais fácil, o caminho sem obstáculo e ao caminho mais difícil, para debater política, não só em Apodi, como no Rio Grande do Norte, como no Brasil. Nós escolhemos o caminho mais difícil, que é aquele que elogia quando precisa ser elogiado, critica quando precisa ser criticado. Muitas pessoas estão acostumadas com pessoas que só elogiam, ou que só elogiam de uma hora para outra, só criticam, ou aquelas pessoas que só criticam e de uma hora para outra só elogiam, então muitas vezes não estão acostumados com essa questão nossa. E eu postei recentemente, né, uma coisa que eu realmente achei digna de aplausos, que o governo municipal, né, dessa gestão atual, repassou aí, né, o mesmo reajuste que deu aos professores, que inclusive o pessoal não cita isso, mas eu não tenho nenhum problema em citar, que foi parcelado em 3 vezes, no crediário, como se diz, repassou também o reajuste para diretores e vice. Eu aplaudi, porque eu achei realmente bastante sensato, né? Tanto os professores, ou os diretores, nesse caso, como os vice, tenham dedicação exclusiva, com responsabilidade, para assumir realmente essa questão de uma direção. É preciso que sejam mais remunerados. Eu, inclusive, acho que ainda está bem aquém do que eles merecem. Agora que também há um detalhe que é preciso ser feito. Nós hoje só temos 3 ou 4 escolas, se eu não me engano, que há a gestão democrática, onde professores, funcionários, pais, estudantes escolhem a gestão. E eu gostaria que fosse para todas as escolas. Muitas vezes o pessoal compara, no Estado isso não acontece, como, por exemplo, a crítica, porque parece que o Estado não foi ainda repassado o reajuste, né, nessa questão, ainda está debatendo com a questão da Previdência. Mas, por outro lado, é uma questão positiva. No Estado já existe a gestão democrática. Então, por que a Apodi ainda não estendeu para todas as demais escolas? Polacho Diógenes. E bom é que se estenda para todas as outras escolas, né? A torcida é que aconteça isso realmente, pensando nessa gestão e nessa eleição, ela realmente ser feita pelos pais, pelos professores e pelos alunos que entendem realmente o colégio, entendem realmente as necessidades da escola em si e facilita, né, com toda certeza o trabalho. Tememos ainda, né, o não aceitar, né, como nós tivemos esse ano aí em um instituto federal, se eu não estou enganado, ao qual um reitor foi eleito, né, mas o presidente não aceitou, né, o reitor, o diretor ao qual foi eleito, né, que tristeza, realmente desmerece a ideia da democracia do nosso Brasil, mas tememos ainda isso, a ideia de prejudicar às vezes, mas torcemos para que mude-se realmente essa ideia. E, Robelão, a torcida é para que tudo isso que discutimos hoje aqui, né, notícias boas, tivemos várias notícias boas, né, entre elas a ideia em primeira mão, né, a ideia da cobertura
lá da quadra do Córrego. A ideia é que até 2023 tem que ser feito um plano de saneamento básico para todos os municípios para ter acesso aos convênios. Esperamos que a Apodi esteja a par, né, como o próprio o funcionário tratou, já está sendo tratado dessa ideia do plano de saneamento básico da nossa cidade. Espero que concretize realmente ele, concretize a ideia de coleta seletiva de lixo, concretize a ideia de um serviço de inspeção municipal. Foram convocados mais alguns para o concurso, né? Estamos esperando, né, a convocação do médico veterinário, né, e torço para que ele venha para estar atuando realmente no serviço de inspeção municipal, que traz sim benefícios para todos, principalmente na ideia da comercialização de produtos de origem animal, para compra direta, para PENAI, todas essas áreas ao qual é feita essa comercialização, vai facilitar essa comercialização, vai ser mais dinheiro que será gerado em nosso município, que será circulado em nosso município, irá circular em nosso município. Então, tudo são torcidas para que isso venha a concretizar-se e pensar muito, muito mesmo na ideia da educação, né? Mesmo de forma parcelada, mas a gente quer frisar bem aqui a ideia dos parabéns, ter dado reajuste aos professores, que a gente sabe das dificuldades que os mesmos têm em sala de aula. É uma profissão apaixonante, né, que leva em consideração a ideia de, às vezes, muitos alunos não quererem sequer aprender, mas eles estão lá ensinando. Às vezes existe um descompromisso de famílias, né, mas tem que parabenizar e valorizar os professores realmente. Tem também outra notícia, praticamente de primeira mão, né, que o seguinte, né, o ministro, o Salles, que é da questão do meio ambiente, né, no meio ambiente, divulgou recentemente que o seguinte, está lançando aí um projeto, né, que a intenção é encerrar o quê? Os lixões e investir na questão da reciclagem. Olha só, coisas que há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla. O programa há pouco tempo fez 1 ano e a gente já tem tocado nessa tecla. Anteriormente também o programa Alô Educação, que tem quase 10 anos, de vez em quando tocar nessa tecla. E tem aí, a intenção dele que é encerrar os lixões, né, e terá aí investimento para algumas cidades. Então, a Apodi, demais cidades, né, principalmente cidades pequenas, né, serão inicialmente abarcadas por essa, porque ele colocou as cidades pequenas, porque disse que cidades pequenas têm mais dificuldade de ter os recursos, então vai investir-se aí na reciclagem e incentivar a questão de usinas, né, para reciclagem, a questão até de geração de emprego e renda. Então, olha aí a Apodi, demais cidades, atenção, né, inicialmente vão ser menos de 60 cidades, não sei quais são os critérios quanto a isso, mas eu espero que a Apodi já começa a olhar isso e correr atrás. Palácio de Diógenes. Com certeza, Roberto. Souza Júnior, né? Um abraço. Que todos os projetos necessários para colocar nossa cidade na rota do progresso possam sair da teoria e que comece logo a prática, né? Com certeza é sim a nossa torcida, Souza Júnior. A torcida de todos aqui que fazem o programa Voz do Apodi. E você sabe que aqui tem vez e voz. E a discussão aqui, ela não é conveniente, né? A discussão aqui, ela é coerente, ela quer trazer a ideia de se abrir a mente, abrir os olhos e acreditar na possibilidade do desenvolvimento apodiense em todas as áreas e com todas as potencialidades que nós temos em nossa cidade, uma cidade que tem um imenso potencial. A cada dia que fazemos esse programa, né, vemos o potencial que essa cidade tem. Hoje relatou-se muito a questão do potencial do esporte, ao qual que foi se deixando aos poucos de lado, né? Mas vamos reavivando essas ideias com essas sugestões, né? E com essas ideias e essas lembranças que o nosso amigo Roberlan trouxe na noite de hoje. Bem, às 18 horas e 59 minutinhos, apesar de não dar tempo debater mais sobre essa outra informação, eu peço até mais um minutinho aí ao Moslay, meu colega corintiano, mas não vamos entrar nessa parte não, e que o Senado, né, aprovou aí, a comissão que aprova, olha só, tem a ver relacionado com a Apodi futuramente, aprova proibição de venda de veículo a gasolina ou diesel
no Brasil em 2030. A pessoa pode dizer, 2030. 2030 é logo aí, daqui a 10 anos. Então, o que isso implica? Né? Tem a questão ecológica, mas também para poder, como outras cidades que dependem dos royalties, já tem que pensar em meios alternativos. Porque, olha só, se logicamente você vai ter proibição de venda de veículo a gasolina ou a diesel, vão investir mais na questão, principalmente do carro elétrico. Então, a PUDI já tem que buscar receitas alternativas para que as gestões vindouras, daqui a 10 anos, não tenha dificuldade contando com isso, né? Então, às 19 horas, da minha parte, nesse momento, só agradecer a todos. Nos programas vindouros, a gente vai tentar debater um pouquinho sobre essa questão, que a gente só fez dar uma pincelada, e já deixar aberto, né, que estamos aí em clima de carnaval, para discutir a questão do carnaval, caso algum representante da prefeitura, da Secretaria de Turismo, queira entrar em contato com a gente para, na próxima semana, né, a gente debater sobre essa questão do carnaval, o convite aí está aberto. A todos, da minha parte, boa noite, Palácio de Diógenes. Boa noite a cada um, né? E podemos dizer, Robelan, que o aviso foi dado, né? Quantas vezes nós já viemos aqui, Robelan, e tratamos justamente disso. O que nos preocupa desse formato de gestão é a questão de perdermos, né? Essa questão das aposentadorias ou a questão dos royalties. E você que está em casa, tem uma ideia, tem uma sugestão? Como você vê a PUDI sem esse royalties, que é uma das coisas mais discutidas em nossa cidade com a ideia de obras estruturantes. Um abraço e até o próximo programa, se Deus nos permitir. O Apodi somos todos nós. Programa A Voz do Apogeu.